Bom dia, alunos! Como vocês estão? Mais um conteúdo aqui para poder fazer parte da nossa terceira VA sobre afecções respiratórias. Antes, eu gostaria de convidá-los para participar do Simpósio de Produção Científica do curso de Enfermagem, no dia 23 de junho de 2020, às 19 horas. Quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo que eu vou estar enviando o link para vocês. Nesse evento, nós temos as apresentações dos TCCs do curso de enfermagem. Então, aqui, quais os objetivos? A gente pretende que vocês consigam compreender as afecções respiratórias na infância, os tipos e os fatores que contribuem para essas afecções respiratórias, né? E também compreender, conhecer como é o tratamento e o processo de enfermagem voltado às afecções respiratórias. Foi retirado do livro Wally Wong, Assistência de Enfermagem Pediátrica, porém vocês também encontram na nossa biblioteca online, nossa biblioteca virtual. Lembrando um pouquinho, aqui nós temos o sistema respiratório, então a parte superior, cavidade nasal, boca, a parte da laringe e a parte inferior, pulmões, brônquios, bronquíolos, a própria traqueia. Então, nós temos essa divisão de trato respiratório superior e trato respiratório inferior. E em pediatria, principalmente, é muito comum que aconteçam muitas infecções de trato respiratório superior, que a gente chama de infecções de vias aéreas superiores, as IVAs. Então, as vias aéreas superiores, né, elas têm infecções que geralmente são causadas por bactérias ou vírus. São infecções que têm um período de incubação entre 2 e 4 dias, principalmente as infecções virais, elas geralmente promovem, elas têm um processo de cura espontânea em até 7 dias, independente de ter tratamento medicamentoso ou não. Às vezes, as infecções bacterianas, elas têm a necessidade da utilização de medicamentos, como, por exemplo, os antimicrobianos. Mas, para tanto, a criança ela deve apresentar sinais e sintomas, como, por exemplo, febre acima de 38 graus, prostração, dificuldade de alimentar-se, e é necessário também, às vezes, que se colete exames laboratoriais, como, por exemplo, o hemograma, que pode demonstrar na sua série branca se está tendo uma infecção bacteriana ou uma infecção viral. Então, em relação às infecções viróticas, as infecções que são relacionadas a vírus, a gente está tendo aí agora a Covid-19, que está chamando muito a atenção de todos nós, pois se trata de uma pandemia, está atingindo todo o mundo, causando várias mortes. É um exemplo de uma infecção viral. Só que vamos falar das infecções virais mais simples. Elas compreendem os vírus, os resfriados. A gente tem mais de 20 sorotipos de vírus diferentes que eles levam à gripe. Então, quando falamos da vacina da gripe, por exemplo, nós temos alguns sorotipos, geralmente 150 sorotipos que estão ali presentes. E pode ser que a criança receba a vacina e vá ser atingida por uma infecção viral por um daqueles agentes que não fizeram parte da composição da vacina. Então, essa criança ela pode desenvolver uma gripe, pode desenvolver um resfriado. As crianças nos primeiros anos de vida, elas podem chegar a apresentar de 6 a 10 infecções de vias aéreas superiores. Só que isso já se torna um dado bastante preocupante. Por quê? Porque nós precisamos entender qual é a causa, o que está causando essa infecção das vias aéreas superiores. Então, quando nós falamos dessas infecções, vamos trazer aqui o resfriado. O resfriado, ele tem algumas características que são bem peculiares, porque ele pode simplesmente não dar febre, ou seja, ele ser febril, ou ter picos de febre baixa. Lembrando que para caracterizar a criança, nós temos ali 37,8 como já a febre, como a temperatura elevada. Então, essa criança pode ter um pico de febre baixa, 37,8, 37,9, até mesmo 38.
ela pode ou não ter a queda do estado geral, ou seja, ela pode estar prostrada ou levemente, ou ela pode simplesmente continuar com todas as suas atividades. Ela corre, brinca, ela se alimenta bem, ela não vai apresentar realmente nenhum prejuízo na sua parte de locomoção, na sua parte de alimentação, das suas atividades pertinentes à idade. E geralmente essas infecções viróticas, elas vão com o resfriado, ela vai estar acometendo a parte do nariz e a faringe, e ela vai apresentar coriza, que é o nariz escorrendo, aquele nariz tampado, obstruído, os olhinhos vão ficar mais avermelhados, vão ficar irritados, podem acontecer espirros, ela pode queixar de dor de cabeça e ela pode ter uma tosse pouco, uma tosse mais seca. Então, essas manifestações, elas acontecem, elas podem ter um grau mais brando ou um grau mais severo. Então, nós temos aqui alguns tipos de vírus que são comuns, né? Nós já conhecemos influenza, para-influenza, nós temos um vírus mais perigoso, sincicial respiratório. Agora nós estamos falando do coronavírus, que está dentro dessa pandemia e causando várias mortes, a doença da Covid-19. Temos adenovírus, enterovírus, que todos esses podem estar causando os resfriados também. Não existe, assim, um achado científico que fala, né, que as exposições, por exemplo, as temperaturas podem aumentar, mas a gente sabe que, por exemplo, as correntes de ar, quando elas mudam, se a gente expõe a criança a um frio mais excessivo, a sair de casa à noite sem um agasalho, isso já deixa a criança um pouco mais susceptíveis. Agora, um fator que é muito importante, que vocês precisam observar, são esses ambientes com grande aglomeração de pessoas, como, por exemplo, as igrejas, transportes coletivos. Outro ponto também seriam as escolas, que às vezes nós temos salinhas que têm um número maior de crianças, então elas têm um contato maior. Quando se tem esse resfriado, ele pode ser transmitido justamente dentro desses ambientes, pelo espirro, pelo contato de mão, que a criança limpa o nariz, limpa a boca, pega no coleguinha. Então, isso tudo são meios de formas de transmissão desses vírus, né? Agora, quando a gente fala das gripes, nas gripes, nós já temos uns sintomas que eles são um pouco mais fortes, como, por exemplo, a temperatura ela vai estar mais elevada, nós vamos ter uma febre mais alta, e aí sim, na gripe nós vamos ter uma queda do estado geral. Tendo essa queda do estado geral, essa criança vai apresentar prostração, essa criança vai apresentar inapetência, uma dificuldade maior para estar se alimentando, e isso tudo já são características dessa gripe. E essa gripe, ela não vai ficar só nas vias aéreas superiores, ela pode acometer também as vias aéreas inferiores. Lembrando que a gente tem pulmão, brônquios, os bronquíolos que fazem parte ali, os nossos alvéolos vão ser acometidos, né? E aqui nas gripes, ela já vai apresentar uma rinite, uma conjuntivite, quer dizer, a inflamação da parte conjuntiva dos olhos, aquele lacrimejamento maior, com um pouquinho de secreção, e também vai ter a irritabilidade desses olhos, pode ter a faringite, a amidalite, a inflamação das amígdalas, a adenoidite, a inflamação da adenoide, pode ter a laringite e a laringotraqueobronquite. Então, essa laringotraqueobronquite, ela traz aquele estridor laríngeo, onde a criança realmente fica com dificuldade maior de respiração. Então, o que a gente tem mais relacionado às gripes? A gente tem influenza, nós já vimos bastante, A, B e C, para-influenza, adenovírus, o vírus sincicial respiratório, o ecovírus e coccidiosis vírus também. Também temos aqui os lugares fechados como fatores importantes para a disseminação dessas gripes. No caso das crianças, volto a falar, as escolas, o transporte público, as igrejas, as creches também,
A gente tem o CIMEI também é um local onde a gente pode ter essa disseminação. Então, se a criança está com febre prostrada, não é indicativo que essa criança vá fazer parte de locais onde tem um número maior de pessoas. Então, falando aqui novamente dos sintomas, o que ela vai apresentar? Febre acima de 38. É preciso que a gente veja qual a frequência dessa febre, se essa febre está passando com um antitérmico ou não, a gente checar isso com a família, ver com a mãe se ela tem um termômetro em casa, verificar certinho qual foi o valor dessa temperatura, se essa criança está apresentando desconfortos como dores no corpo, dores de cabeça, dores de ouvido, às vezes ela não consegue falar se é dor de ouvido ou dor de garganta, porque elas se confundem um pouco, às vezes o problema é na garganta e ele se propaga um pouquinho para o ouvido, quando na verdade esse ouvido ele está sem nenhuma complicação. Por isso é importante fazer o exame através do otoscópio, estarmos avaliando a parte do ouvido, da membrana, da mucosa auditiva, nós temos que estar avaliando. Essa criança que está com a gripe, ela pode apresentar vômitos, diarreia e exantemas na pele. Esse exantema está relacionado à temperatura elevada. Às vezes é uma febre exantemática, quer dizer, com a elevação da temperatura, surgem pequenos pontinhos na pele dessa criança. Se essa gripe ela estiver tomando uma proporção maior, a criança ela vai apresentar, gente, uma dificuldade maior para respirar. Ela pode ter broncoespasmos também durante essa dificuldade de respiração. E ela pode também estar com amígdalas e faringe sem alterações, ou às vezes apenas hiperemiadas, tá? Sem estar com secreção, sem estar formando as placas, ou com vesículas ou úlceras. Então, a gente não tem como falar, existem esses sintomas, todos esses ou não. Vai variar de criança para criança e a gente precisa estar realmente prestando atenção, principalmente na questão da temperatura, que ela é importante, da avaliação com a inspeção, nós vamos avaliar garganta, vamos avaliar ouvido, vamos fazer a ausculta pulmonar também dessa criança para ver se tem algum comprometimento ou não. E a coriza, ela pode estar presente. Em relação ao tratamento, na questão da gripe, ela tem que amenizar esses sintomas. Na grande maioria, lógico, nos casos mais simples, nos casos mais severos, por agentes mais severos, é necessário que se entre com medicação para o combate a essa infecção viral, tá? Então, geralmente com 7 dias, essa gripe ela vai melhorar espontaneamente. Então, a gente vai hidratar essa criança melhor, observar se ela consegue fazer uma hidratação por meio de via oral. Se não, a gente precisa estar conduzindo essa criança, orientar a mãe a conduzir essa criança até um serviço de saúde para que ela possa receber essa hidratação por via endovenosa. Os analgésicos antitérmicos, eles também são necessários. Porém, existe um protocolo que, se a criança estiver com temperatura mais elevada e prostrada, já pode-se entrar com o antiviral. Então, essa é uma novidade que desde o ano passado já está acontecendo. É bastante importante que a mãe, então, leve essa criança até o posto de saúde, leve essa criança até uma unidade hospitalar ou de pronto atendimento para que seja avaliado. Outro ponto também é a permeabilização das vias aéreas. Então, o que é isso? É a lavagem das narinas através do soro fisiológico. Essa pode ser feita com soluções próprias, compradas, ou pode ser feita com soro aspirado em uma seringa de 3 ml para lavar a narina dessa criança, porque vai proporcionar uma permeabilização das vias aéreas, porque vai desobstruir, essa coriza ela vai melhorar também. Antibióticos profiláticos não são indicados, gente. Então, não se utiliza antibióticos profiláticos. Os descongestionantes nasais, eles devem ser usados com muita cautela, porque alguns apresentam em sua composição agentes que causam dependência. Então, se optar por usar descongestionantes nasais, vamos ver a prescrição, vamos ver a observação. Geralmente, só
a desobstrução das vias aéreas por meio do soro fisiológico já é o suficiente, então é o mais indicado. A criança ela vai se apresentar com dificuldade de alimentação, então observe. O que ela consegue engolir? Se ela tiver apresentado algum problema na amígdala, na faringe, um pouco mais de dificuldade de deglutição, ou a própria inapetência pela febre, pela queda do seu estado geral, ela aceita o quê? Mais uma fruta, ela quer mais uma sopa, então é importante que a orientação ela parta para os pais, para a mãe, e ofereça em intervalos menores pequenas porções de alimentos aí. E é muito importante a gente descobrir a causa. Para isso, faça exames laboratoriais, observa-se também o próprio ambiente onde a criança está, se não tem nenhuma sujidade, algum tipo de exposição, evitar que ela vá para a escola para não passar isso para as outras crianças, ou deixá-la em ambientes como igrejas também, que são ambientes que são frequentados por adultos também, isso pode ser um fator causador dessa gripe, dessa criança. Temos outra patologia que é bastante interessante, que são as faringites, outras duas patologias que são as faringites e amidalites. Elas são afecções que cometem as faringes e a amígdala, tá? Elas geralmente são viróticas ou bacterianas, quase não aparece quando é feito o hemograma, e ela ocorre muito, gente, na fase escolar e pré-escolar, justamente, e adolescência. Por quê? Porque eles vão para a escola, eles estão em contato uns com os outros, e isso pode realmente vir a agravar. Um ponto que chama mais atenção seria a amidalite streptocócica. Por quê? Porque essa amidalite streptocócica, por ter esse agente, esse streptococcus, essa bactéria, ela é uma meningite mais agressiva e ela pode acabar levando a febre reumática, comprometimento cardíaco, tá? E essa sim tem necessidade do uso de um antimicrobiano, o tratamento dela é mais longo, dela por algum tempo maior, anos, né? Tendo que fazer uso de medicação mensal para o controle dessa doença. E geralmente, como se vai identificar o agente da faringite, amigdalite? Geralmente a coleta do suave, gente. Só que isso não é muito feito. Vai observar quais as características, se tem características bacterianas ou viral, e aí vai se prescrever, o médico prescreve o tipo de medicação que pode ser utilizada. Então, aqui um exemplo da parte da avaliação, onde a gente observa a mucosa um pouco hiperemiada, tá? Aqui a gente já tem o que? A parte da amigdalite. Observem nas laterais, que a gente tem aqui, nessa lateral, ó, nós já temos aqui um processo mais infeccioso. Então, isso é importante a gente estar observando durante a nossa avaliação. Lembrando que na criança é mais difícil, porque como que eu vou avaliar essa criança? Ela vai abrir a boca, ela vai me deixar fazer uma inspeção adequada? Então, é algo que se torna necessário uma habilidade maior para essa avaliação da criança, tá? Então, ela vai apresentar, nos casos de faringites e amigdalites, a dor de garganta, com isso vai ter a dificuldade para a deglutição, é importante que a mãe observe quais tipos de alimentos que ela vai conseguir estar ingerindo, a febre, tem que ser medida no termômetro, não vale só aquela que a mãe fala assim, ah, mas eu encostei a mão, ela estava queimando. Não, a gente precisa ter um padrão mensurado em temperatura mesmo de termômetro. Tá? Ela vai apresentar algumas vezes mal-estar, prostração, aquela voz alterada, gente. Imagina como se você pegasse uma batata quente e colocasse na sua boca. Então, a criança ela tem uma alteração de voz e ela vai ter o quê? Um hálito muito forte, um hálito bem diferente. Mesmo se a criança tiver escovado os dentinhos, a boca, a língua, ela vai apresentar essa halitose, que é justamente em decorrência do processo infeccioso que está ali. Dor de cabeça nem sempre vai acontecer, pode ter períodos. Vômitos, os vômitos são mais frequentes naquela criança menor de 2 anos que ainda não consegue tossir para eliminar o que? A secreção que está sendo formada ali. Então, com a formação dessa secreção, se ela não sabe cuspir, ela vai
começar a tossir e vomita, na tentativa de quê? De eliminar essa secreção. Então, é bastante interessante, na nossa anamnese, na nossa avaliação, a gente conseguir identificar se essa criança realmente está vomitando ou se essa criança está tendo vômitos por período de tosse e a eliminação dessas secreções. E a salivação se torna um pouco mais exagerada, por quê? Porque a dificuldade da deglutição ela é maior. E é importante a gente observar, porque a criança às vezes pode estar queixando uma dor no ouvido, mas a nossa inspeção do pavilhão auditivo pode não ter nada. Então é um falso positivo, porque faringe e amígdalas elas estão muito próximas da parte do ouvido, e isso pode camuflar. Você pode ter uma dor que irradia para o ouvido, mas na verdade a parte do ouvido ela está totalmente preservada, tá? Muito importante que na faringite a rouquidão ela sempre está presente, com menor ou maior intensidade. E na amidalite não, nem sempre. Agora a coriza pode surgir, temperatura elevada sim, ela também pode estar presente. E os tratamentos, gente? Quadros viróticos geralmente são tratados assintomaticamente, a não ser que a criança esteja com uma piora maior do quadro clínico, tá? Agora, os quadros bacterianos, eles geralmente são utilizados as medicações, antibióticos. A gente tem algumas alternativas, a amoxicilina, a penicilina, até mesmo a azitromicina, eritromicina, cefadroxil, são medicamentos utilizados. A primeira via de escolha vai ser a amoxicilina, e se tem uma resposta muito satisfatória. Se a criança não respondeu, tiver pior, ela precisa ir ao serviço de saúde, ela precisa ser reavaliada pelo médico, para que ele possa ver qual vai ser o esquema medicamentoso que ele vai estar trocando. Falando um pouquinho agora sobre as pneumonias, vamos tentar dar assim, um compilado geral. As pneumonias, gente, elas acometem a parte dos pulmões, ou seja, é uma infecção do trato respiratório inferior, é um processo inflamatório que vai envolver ali, ó, parênquima pulmonar, a gente tem vírus, bactérias, nós temos as pneumonias atípicas que podem ser por micoplasma e nós temos também as pneumonias por aspiração. No caso da criança, quando ela é pequena, principalmente ali os menores de 6 meses, a gente precisa ter um cuidado maior com a broncoaspiração, se essa criança tiver um refluxo, se essa criança regurgitar também, porque nesse momento ela pode broncoaspirar, pode voltar um pouquinho desse conteúdo, e esse conteúdo cair direto no pulmão também vai estar causando uma pneumonia. Ou pelos agentes, gente, o contato que pode ter tido, vírus, bactérias. Geralmente ela vai acontecer por parte das vias aéreas superiores, e a via hematogênica é rara, ou seja, aquele paciente que vai desenvolver uma pneumonia, aquela criança que vai desenvolver uma pneumonia, por meio de uma infecção sanguínea. Mas pode acontecer. Então, aqui, um exemplo. A gente consegue observar aqui o pulmão. Ó, nós temos aqui todo o pulmão. Via aérea inferior. Então, aqui nesse pulmão, nós observamos que tem uma parte que ela está íntegra. Bem íntegra. Essa aqui, ó. Pulmão que a gente consegue ter uma boa visualização. Porém, nessa partezinha inferior, aqui a gente já tem um processo de vermelhidão, aqui na base. Então, se a gente for ampliar esse corte aqui da base, a gente vai observar isso. Ou seja, eu tenho um processo infeccioso que foi instalado e ele está comprometendo o quê? Os meus alvéolos. E nesse comprometimento dos alvéolos, ele vai implicar no comprometimento da hematose. A troca dos gases sanguíneos, ela vai ser prejudicada. Então, essa criança, ela vai começar a ter o quê?
esses alvéolos, que eles vão estar inchados, edemaciados, eles vão apresentar um pouco de secreção, eles vão fazer com que essa criança apresente tosse, pode ter uma tosse, a princípio uma tosse seca, depois essa tosse ficar mais produtiva, pode ampliar esse processo e ele pode começar a aumentar nesse pulmão também, então nós temos que observar qual foi o local pelo exame de raio-x, qual o local acometido por essa pneumonia, se é em base, se é em terço médio, lembrando que no ápice, quando a gente tem o ápice comprometido, geralmente é uma característica de pneumonia aspirativa. Aqui nesse caso a gente consegue observar bem uma pneumonia de base no lobo dessa criança. Tá? Então, é muito importante que a gente comece a observar os exames de imagem também, para que a gente possa compreender como isso tudo está acontecendo e saber dar o melhor tratamento e o melhor cuidado para essa criança. Aqui nós temos uma outra figura, lembrando que no raio-x a gente precisa ter essa parte escura, ou seja, a entrada do ar ela é caracterizada por essa parte escura aqui do paciente. E nós temos quase toda a parte de base lobo médio aqui comprometido nessa figura. Então, nós temos as pneumonias, como eu já falei, caracterizadas como bacterianas, virais e atípicas, tá? Que está só trazendo algum tipo dos agentes. Os principais sinais e os sintomas, gente, essa criança ela vai ter uma febre, vai ser uma febre mais alta, 38,9, 38,7, às vezes até 40 graus. Mas isso não quer dizer que uma criança que tenha 38,3 graus de temperatura, que ela não possa estar apresentando uma pneumonia sim, ela pode estar. A criança ela apresenta prostração, ela tem essa tosse, que ela pode no princípio ser uma tosse mais seca, depois se torna uma tosse produtiva. Ela tem dificuldade para respirar, ela tem um esforço respiratório maior, e isso faz com que tenha a tiragem intercostal, gente, ou subcostal. É você olhar os arcos costais e observar como se eles estivessem se abrindo quando a criança faz a inspiração e a expiração. Nos casos mais graves, tem o batimento da asa do nariz. O que é isso? É como se a asinha como se o nariz fosse uma asinha e começasse a bater, devido a tamanho esforço que a criança já está fazendo. Nos casos mais avançados, também a gemência, aquela criança que fica o tempo todo gemente, tá? E, a princípio, nós vamos ter o quê? Uma irritabilidade também, uma ansiedade por conta de quê? Porque essa criança não está conseguindo respirar direito, então ela se torna ansiosa, ela se torna irritada, ela queixa muita dor. E quando nós vamos fazer a ausculta dessa criança, a gente vai observar estertores, esses estertores crepitantes. Por quê? Porque tem líquido lá dentro, tem secreção lá dentro. Então, a gente vai ver um som submaciço. Como que nós vamos confirmar essa patologia, gente? O raio-x, ele é muito importante. Só que a ausculta pulmonar, ela também é. Se você ainda não teve tempo de fazer o raio-x, pela sua ausculta durante a sua consulta, você já pode suspeitar, junto com todos os outros sinais e sintomas, que essa criança possa ter uma pneumonia sim. O raio-x ele vai nos mostrar onde está essa pneumonia. O hemograma vai nos mostrar se é viral ou bacteriana, lá na série branca. O PCR, que é a proteína C reativa, também é um achado importante, tá? Que ele é um marcador inflamatório. Em criança ele funciona bem, então se ele for menor do que 6, ele vai estar indicando normalidade. Se ele for maior, já vai indicar que pode ter processo infeccioso, sim. O líquido pleural, isso nos casos de crianças que evoluíram para um derrame pleural, tem a necessidade da drenagem pleural. Então, esse líquido que é retirado, ele é enviado para o laboratório para fazer cultura e antibiograma e assim identificar se está tendo ou não qual tipo de agente infeccioso que está ali. Cultura de aspirado pulmonar, isso aqui já seria para casos de crianças mais graves, e até mesmo aquelas pneumonias que não melhoram, a biópsia pulmonar, para identificar se não tem nenhum tipo de células tumorais cancerígenas ali também. Então, o tratamento, gente, ele é baseado basicamente na hidratação venosa, tem que observar se essa criança está conseguindo ter um balanço hídrico adequado, porque geralmente pela prostração ela não consegue
ter as suas necessidades, tanto de líquidos e alimentos, atendidas por via oral. Então, vamos fazer o balanço hídrico. Os broncodilatadores, eles vão ajudar, mas se não houver o quê? Antibiótico terapia adequada para combater a infecção, não adianta o broncodilatador, porque ele vai dilatar que brônquio, que já está ali comprometido, tá? Repouso no leito, porque essa criança não consegue estar fazendo esforço, não consegue brincar, não consegue estar correndo, então o repouso no leito é indicado. E a postura adequada, elevação da cabeceira pelo menos a 30 graus dessa criança. Ou, gente, a posição que ela se sentir melhor. Geralmente as crianças, quando estão hospitalizadas em enfermaria, em quartos coletivos com as suas mães, eles ficam muito no colo da mãe. Eles sentem mais conforto no colo das suas mães. Alguns diagnósticos de enfermagem foram listados aqui para vocês, tá? Está relacionado ao medo, relacionado à limpeza das vias aéreas, está relacionado ao padrão respiratório ineficaz, aos riscos de infecções mesmos, a dor relacionada a processo cirúrgico na iminência de ter que fazer uma drenagem torácica e os processos familiares alterados, tá? Então, aqui nós temos as intervenções, avaliar a respiração quanto à profundidade e a frequência das incursões. Isso é importante para a gente ver qual o grau de dificuldade que essa criança está tendo para respirar. Então, vamos ver qual é o melhor posicionamento para ela, se ela quer ficar mais sentada, se ela quer ficar só com a cabeceira elevada. Vamos ver se ela necessita de um oxigênio, se é por meio de catéter, por meio de máscara. Vamos observar a frequência da tosse e se já tem presença de expectoração ou não. Lembrando que a princípio é mais uma tosse seca, depois ela vai evoluindo para uma tosse mais expectorativa. Temos que estimular a ingesta hídrica, mas nem sempre essa criança vai conseguir fazer por via oral. Então, a via endovenosa ela tem que ser bem acompanhada, tá? Porque isso vai fazer com que essas secreções se tornem fluídas. E se tornando fluidas, a gente consegue ter eliminação melhor dessas secreções. Então, a criança que não pode ficar sem uma hidratação adequada. Vamos observar a curva térmica a cada 12 horas, gente. O que é a curva? Ou seja, se eu estou verificando a temperatura da criança de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, como ficou a curva nas 12 horas? Sempre temperatura elevada, baixou a temperatura está baixando só na iminência do medicamento antitérmico? Então, nós vamos observar isso, tá? E manter sempre permeável as vias aéreas, até mesmo as narinas, por meio do soro fisiológico. Então, aqui, gente, eu espero que vocês tenham compreendido quais são as afecções que nós citamos, os tipos, os fatores que podem estar contribuindo, conhecer como é o tratamento e também elaborar o nosso processo de enfermagem, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.